Bom dia, professora Adriana de Língua Portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar um assunto novo do nosso livro Conquista, tá? A nossa segunda unidade, que vai começar exatamente aqui, ó, com o quarto capítulo, que tem como título do capítulo Notícia. Então começa aqui o nosso segundo volume. O nosso assunto que iremos trabalhar hoje está na página 10, tá? Página 10, que é a locução verbal. Então vamos lá para a nossa aula. Peguem o livro de vocês para que nós possamos acompanhar a aula. Então, nós vamos trabalhar hoje a locução verbal. O que é a locução verbal? É a combinação de dois verbos, né? Um verbo auxiliar e um verbo principal, que vai ser igual à formação da locução verbal. Nós temos o exemplo aqui. Estive pensando no problema. Olha só, estive pensando é a minha locução verbal. Eu tenho duas ações, duas formas verbais aqui. A primeira é o que eu vou chamar de verbo auxiliar. Estive, no verbo estar. Então, ele vai auxiliar. Vocês vão perceber que o verbo auxiliar, ele está flexionado, né? Eu estive, primeira pessoa. Pensando, vai estar na forma nominal do verbo. Do verbo que é o gerúndio, é um verbo principal. Então, esta é a minha locução verbal. É assim que eu formo uma locução verbal. Então, nós temos dois verbos. Nós temos o verbo auxiliar e o verbo principal. Qual a função do verbo auxiliar? O verbo auxiliar é aquela forma verbal que ela vai estar flexionada, ou seja, lá vai estar o tempo, vai estar a pessoa, vai estar o modo. Então, ela é responsável em auxiliar o verbo principal, que vai estar na forma nominal. Mas qual é a forma nominal, professora? As formas nominais do verbo, tá? Quais são as formas nominais? Vamos relembrar. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter, haver e ir. Mas existem alguns outros verbos que eles também exercem a função de verbo auxiliar na locução verbal, que é o verbo poder, dever, querer, começar a, deixar de, voltar a, continuar a e entre outros, tá? Então essa é a função do verbo auxiliar na locução verbal. Então qual é a função dos verbos principais na locução verbal? Na locução verbal, o verbo principal aparece numa forma nominal, como eu já expliquei para vocês, que é o gerúndio, o infinitivo e o particípio. A locução verbal, olha aqui, com o gerúndio. Mas qual é o gerúndio, professora? Vamos relembrar? Olha aqui, terminado em NDO, tá? Então vamos lá. Estou escrevendo. Quando eu falo estou escrevendo, eu tenho duas formas verbais. Eu tenho o verbo estar, que está flexionado estou, quem é que está? Eu, primeira pessoa. Estou escrevendo. Gerúndio, que está aqui, esse aqui está exercendo a forma de verbo principal da locução. Locução verbal com verbo no infinitivo. Verbo querer, quero, primeira pessoa, né? Do indicativo, presente. Do presente do indicativo. Então, quero sair. Olha, sair está na forma nominal do infinitivo. Qual é a forma nominal do infinitivo? As formas verbais terminadas em R. Sair, cantar, falar, andar, né? Locução verbal com o verbo principal no particípio. Tinha decidido. Olha só, o verbo ter, tinha. Quem é que tinha decidido? Ele tinha decidido. Tinha decidido, verbo auxiliar, e decidido, verbo principal, que está na forma nominal do particípio. Olha, terminado em ido, ado, né? Então, essas são as nossas formas de locução verbal. Nas locuções verbais, nós também temos uma expressão que nós chamamos de tempo composto das locuções, tá? Como é que eu formo o tempo composto? O tempo composto é um tipo de locução verbal onde o verbo principal aparece acompanhado do particípio. Mas nós temos uma especificidade, que eles acontecem com os verbos ter e haver, tá? Então, toda vez que nós tivermos uma locução verbal formada com o verbo ter e haver, na forma nominal do particípio, que é terminado em ado, ido, tá? Nós vamos ter o que nós chamamos de tempo composto. Olha só, vamos para o exemplo. Rosana teria machucado. Eu tenho aqui o verbo ter, teria, ela teria, né? Terceira pessoa do singular. Machucado é o particípio do verbo machucar. Regina havia procurado seu cachorro. Olha só, o verbo haver. Ela, terceira pessoa do singular, procurado, particípio do verbo procurar. Marina tinha pensado muito sobre a decisão. Marina tinha, verbo ter,
e o particípio do verbo pensar, que é pensar. Então, quando vocês tiverem esta formação na sua locução, nós vamos chamar de tempo composto. Então, esse era o nosso assunto que nós tínhamos para trabalhar, né? Nós iremos fazer uma atividade para complementar essa nossa atividade, que vai ser a primeira questão da página 10, que vai estar assim: leia a tira e observe a fala dos personagens. Então, você vai ler a tira e vai responder a primeira questão. Considerando a fala da menina no primeiro quadrinho e o que se sabe sobre o Cascão, o que é possível compreender da tira? Aí você vai fazer. Isso é uma questão interpretativa, tá? Segunda questão. Releia esta frase e sublinhe as expressões verbais. Depois relacione adequadamente as classificações às expressões verbais. Então, vocês vão ver que aqui nós temos, nessa segunda questão, nós temos locuções verbais. Vocês vão identificar. Então, segue o comando. Na letra A, os verbos auxiliares são. Então, vocês vão analisar as locuções verbais existentes na frase e vocês vão retirar só os verbos auxiliares. Na letra B, os verbos principais são. Quais são os verbos principais? Aí você vai retirar das locuções lá da frase só os verbos principais. Na letra C, os verbos principais estão no. Aí tem infinitivo, gerúndio ou particípio. Qual é a forma nominal que eles estão? Aí você vai marcar a opção correta. Como ficaria essa frase se fosse escrita somente com os verbos principais? Mantenha o tempo futuro. Então, ele quer que você escreva a frase transformando de locução verbal para tempo simples, ou seja, com uma única flexão. Então, você vai pegar o verbo principal e vai transformar ele, vai flexionar para poder complementar, tá? Terceira questão. Quais são as outras expressões verbais formadas pelo verbo auxiliar mais verbo principal que aparecem nas falas apresentadas na tira? Aí você vai voltar lá na tirinha, vai analisar para poder responder a terceira questão, tá? Então, essas são as 3 questões que vocês irão resolver para da nossa atividade de hoje, tá? Então, bom dia e até a próxima.